Olha, 4 horas e 33 minutos. Doutor Crespo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Wilson. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Muitas perguntas aqui, o pessoal já na semana passada, né? A gente conseguiu separar bastante perguntas, o pessoal quer muitas dúvidas aqui, doutor Crespo, sobre esse quadro semanal. Atenção, pessoal, todas as sextas-feiras você pode tirar suas dúvidas trabalhistas. Aproveite essa consulta aqui na RDC. O doutor Crespo está aqui para tirar as dúvidas. Por exemplo, aqui a gente recebeu as mensagens, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa caixa postal. Olha só, a Maria Luísa de Gravataí está mandando a seguinte questão, doutor Crespo. Ela voltou da licença de maternidade faz 15 dias, o bebê está com um pouco mais de 5 meses e ele só se alimenta de leite. Como ele só se alimenta de leite materno, o médico deu um atestado de 14 dias de afastamento para exclusiva amamentação. A empresa diz que não vai aceitar o atestado. A empresa pode fazer isso, doutor? Esse atestado é bastante comum, tem se visto bastante nos últimos tempos, né? Mas a empresa não é obrigada a aceitar esse atestado. Primeiro que a trabalhadora não está doente, ou seja, não está inapta ao trabalho. E a CLT não dá esse direito, na verdade, à mãe trabalhadora. Qual é o direito que a CLT dá? São 2 intervalos de 30 minutos exclusivamente para amamentação. Então, além do intervalo intrajornada, essa mãe trabalhadora tem direito a 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada, ou seja, pode chegar 30 minutos depois ou sair 30 minutos antes para amamentar. Sim. A empresa só é obrigada a aceitar esse atestado se houver previsão em convenção coletiva. Como regra, a empresa não precisa aceitar. Ah, certo. Então, tirando a dúvida da Maria Luísa, essa questão aí da amamentação, da licença maternidade. Tem mais coisa aqui, deixa eu ver, o João Carlos de Santana do Livramento, lá da fronteira, ó, Santana do Livramento. Ele foi despedido sem justa causa, com aviso prévio, trabalhado de 30 dias. Aí ele fez a opção de sair 7 dias antes do aviso prévio. Os 10 dias para a empresa pagar, aí contam do último dia de trabalho ou dos 30 dias do aviso prévio? Pergunta aqui o João. Certo. Então, sempre quando a empresa despede ou o empregador despede, né, é uma opção da empresa ou pedir o cumprimento do aviso prévio, que nesse caso serão 30 dias, ou indenizar o aviso prévio, que pode ser até 90 dias, dependendo do tempo de contrato de trabalho, né? No caso desse telespectador, foi determinado que ele cumpra o aviso prévio de 30 dias. Quando é determinado isso, o empregado tem a faculdade, você tem a opção de ou sair 2 horas antes ou sair 7 dias antes, ou seja, trabalhar efetivamente 22 dias no aviso prévio. Sim. Por quê? Porque, na verdade, o aviso prévio serve para o trabalhador buscar outro emprego, se preparar, né, para buscar outro emprego. Então, neste caso, se esse trabalhador fez a opção de trabalhar 22 dias, ou seja, sair 7 dias antes dos 30 dias, não muda a questão do prazo da rescisão. O prazo da rescisão será no fim do aviso prévio, ou seja, no fim do aviso dos 30 dias, a empresa terá 10 dias para pagar a rescisão sob pena da multa, né, da multa de um salário contratual. Ah, isso é importante. Deixa eu ver quem mais aqui. A Maria Rita de Novo Hamburgo. A empresa dela faz revistas em bolsas dos empregados na saída da loja. Isso é legal, doutor Crespo? A revista dos pertences dos trabalhadores é legal, é permitido, mas a empresa tem que observar alguns limites. Quais limites? Primeiro, não pode obrigar que levante blusa, tire roupa, isso não pode. Se a trabalhadora não pode, tem que ser do mesmo sexo, ou seja, uma mulher, só uma mulher pode revistar, um homem é a mesma coisa. Sim. E outro detalhe que é muito importante, que ela fala em lojas, né, que nas lojas muitas vezes não são observados. A revista não pode se dar na frente de clientes. Se se dar na frente de clientes, isso gera um constrangimento para o trabalhador, que pode postular uma indenização por danos morais, que o Tribunal Superior do Trabalho tem concedido uma indenização aos trabalhadores que são revistados na frente de clientes. Interessante isso, hein? Muita gente, até os próprios empreendedores não sabem disso, né? Não pode, então, na frente de clientes, não pode gerar aí uma... E é muito comum se ver isso em lojas, né? A trabalhadora tem que abrir a bolsa, né? Exatamente, é. E o Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento que isso é conduta vexatória, que expõe o trabalhador, humilha o trabalhador e dá direito ao trabalhador postular uma indenização por danos morais. Olha aí, atenção lojistas, atenção pessoal das lojas, não pode fazer revista do empregado na frente dos clientes. Deixa eu ver aqui a Ana Gonçalves de Viamão. Ela trabalhou por 2 anos e meio e foi despedida por justa causa. E ela achou injusta essa justa causa e não quis assinar. E como não assinou, a empresa não pagou. Isso já faz 2 meses. O que ela pode fazer, doutor Crespo? Bom, primeiramente, a conduta tanto da empregada como
do empregador estão erradas, né? O fato do trabalhador receber uma justa causa não impede que ele assine o termo. Por quê? O fato dele assinar o termo de rescisão é irrelevante, porque ele pode entrar na justiça e contestar a justa causa, buscar a reversão da justa causa. Então não muda nada, assinar ou não, deveria ter assinado. Já a empresa está errada porque, independente da dispensa ser por justa causa ou sem justa causa, a empresa tem que fazer o pagamento nos 10 dias. Não fazendo, essa trabalhadora vai ter direito a receber, além das verbas rescisórias, que o trabalhador, mesmo despedido por justa causa, tem direito de receber, né, como saldo de salário, 13º proporcional e férias proporcionais, e só fazendo o adendo, senão vão dizer, esse advogado não sabe nada. Por quê? Porque, na verdade, no Tribunal Superior do Trabalho, há o entendimento que o trabalhador que é despedido por justa causa não perde o direito a férias proporcionais e 13º proporcional. Só que aqui no Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nós temos 2 súmulas que dizem que não, que mesmo o trabalhador despedido por justa causa tem direito a férias proporcionais e 13º proporcional. Tá? Então, neste caso, está errado porque a empresa mesmo deveria pagar a rescisão no prazo dos 10 dias. Interessante, aí vale aqui do Rio Grande do Sul, a decisão daqui, né? É que, na verdade, o que acontece? Há um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, só que ele não é um entendimento uniforme. Que obriga os tribunais regionais a cumprir. E aqui no nosso Tribunal Regional da 4ª Região, nós temos 2 súmulas que regulam esse assunto. Certo. Não, é interessante também, doutor Crespo. Então, às vezes a pessoa, é muito injusto, eu não vou assinar isso aí porque está errado, mas primeiro então ela assina e depois ela vai recorrer. Assinar não vai mudar o direito dela de ingressar na justiça buscando a reversão da justa causa. E muitas vezes para o advogado é necessário que ela traga esse termo de rescisão ou até a comunicação do aviso prévio para que o advogado saiba efetivamente qual o motivo e para buscar a reversão da justa causa do trabalho. É o mesmo caso aqui, agora está lembrando, a pessoa que ela não quer pagar tal coisa. Não, isso aí eu não vou pagar, mas ela nem pagou e já está reclamando que quer receber. Tem que primeiro pagar, depois ela vai ressarcir, né? Vamos seguindo aqui com as dúvidas trabalhistas. Deixa eu ver, a Carla Machado de Porto Alegre, de Porto Alegre. Ela foi contratada em 2011 como cobradora de ônibus. O contrato continua em vigor. Em 2017 entrou a reforma trabalhista, né, que retirou aí vários direitos. Ela tem direito adquirido antes dessa reforma trabalhista? Essa é a resposta de milhões, né? Essa é que todos... Por que isso? Na verdade, a reforma trabalhista tirou uma série de direitos dos trabalhadores, né? Pois é. E aí, o que está se discutindo na justiça não há uma uniformidade, né? Se aqueles trabalhadores que foram contratados antes da reforma trabalhista têm direito adquiridos daqueles direitos que foram suprimidos com a reforma trabalhista, né? Não há ainda uma uniformidade. Imagino que lá por março, abril, o Tribunal Superior do Trabalho vai julgar com efeitos repetitivos, ou seja, efeitos que vão obrigar os demais tribunais a seguirem esse entendimento, mas por enquanto não há. Hoje o que tem se visto? Alguns juízes entendem que sim, que há direito adquirido, e outros entendem que não. Então, na verdade, nós vamos ter que aguardar o Tribunal Superior do Trabalho definir essa questão. Certo. Então, o pessoal aí que entrou aí depois da reforma trabalhista, né? Aliás, antes da reforma trabalhista, vai ter que aguardar. Quem mais temos aqui? Cristina Oliveira de Caxias do Sul. Ela trabalha como industriária há 7 anos, em razão do lúpus, né, que é aquela doença. Ela ficou afastada pelo INSS por 2 anos. Aí voltou numa segunda. E na 4ª foi despedida sem justa causa, sendo que a empresa está contratando pessoas na área dela. Então, ela tem algum direito sobre isso? Bom, o lúpus é uma doença grave, que não tem cura, né, que traz sérias sequelas para os trabalhadores. É a chamada doença estigmatizante, doença grave estigmatizante. Todo trabalhador que tem uma doença grave estigmatizante sempre vai se presumir que essa despedida é discriminatória. O que significa isso? A empresa, sendo sabedora da doença, na primeira oportunidade que pôde, despediu para se livrar daquele trabalhador que é doente, que pode vir a trazer prejuízo à empresa em razão dos afastamentos. Tá? Então, o que acontece? Todo trabalhador que tem lúpus ou uma doença grave estigmatizante, câncer, portadores do HIV, alcoolista, problemas com drogas, sempre quando é despedido, se presume a despedida discriminatória. Né? Então, ela deve sempre procurar um advogado para analisar o caso concreto. No caso, ela narra algumas situações que dão indícios de ser discriminatória. Por quê? Ela ficou 2 anos afastada, ou seja, ela apresentou atestados de lúpus, ou seja, a empresa sabia que ela tinha lúpus. Tão logo o retorno dela do INSS, ela já foi despedida e a empresa está contratando para a área dela. Então, há uma presunção de dispensa discriminatória. E sendo considerada a dispensa discriminatória, traz uma série de consequências. Por exemplo,
essa trabalhadora pode postular a reintegração e com a reintegração ela buscar todos os salários que não foram pagos nesse período ou uma indenização que se trata do dobro da remuneração dela até haver uma decisão judicial e uma indenização por danos morais. Interessante. Então, assim, o que se diz? Todo trabalhador que tem uma doença grave é despedido, deve procurar um advogado para que analise a questão e o empregador ou a empresa deve ter muito cuidado quando dispensa um trabalhador com doença grave, que pode gerar estigma, porque aí a condenação sempre são de valores elevados. Interessante. Olha, a gente quase não ouve falar sobre esse direito da pessoa. Às vezes tem, como o senhor falou, até drogadição, questão de álcool. Alcoolismo, né? câncer. E aí não tem ideia de que está sendo aí discriminado, foi para a rua e... É que, na verdade, eu sempre falo aqui, né? Na verdade, os trabalhadores não conhecem seus direitos, né? E muitas vezes nem os empregadores sabem também as suas obrigações, né? Essa é a grande realidade. Os dois lados, né? Exatamente. Seguimos aqui com as dúvidas na questão trabalhista. Você que tem dúvida aí, mande a sua pergunta aqui para agradecer o doutor Crespo. Todas as sextas-feiras está aqui para responder, né? Liga para o nosso número. Até vou passar o número daqui a pouco, o pessoal... Até esqueci o pessoal me mandou passar o número aqui, eu esqueci de passar o número. Eu estou acostumado que aparece ali na telinha, é o 997 10 8524, 997 10 8524. Tira a sua dúvida todas as sextas-feiras aqui às 4h30 da tarde com o doutor Crespo. Seguindo aqui, mais perguntas estão chegando. Olha só, o Paulo Roberto de Porto Alegre. Ele trabalha como auxiliar administrativo há 2 anos. E recebe um salário mínimo na carteira e 1.500 por fora, os famosos por fora. Ele pode pedir rescisão indireta, doutor Crespo? Bom, o salário por fora, além de trazer prejuízo para o empregado, né, porque não vai refletir em férias, 13º, FGTS, é uma fraude fiscal e previdenciária, né? Então, isso dá direito do empregado postular a rescisão indireta. E o que é rescisão indireta? É quando, entre aspas, o trabalhador aplica a justa causa na empresa, né? Isso se dá através de uma ação judicial, onde ele postula a rescisão do contrato de trabalho por culpa da empresa e recebe todas as verbas rescisórias como se fosse despedido, ou seja, não vai perder o seguro-desemprego, se for o caso, vai poder sacar o fundo de garantia com a multa de 40%, ou seja, ele sai da empresa e recebe todas as verbas rescisórias. Olha, interessante, porque o famoso por fora, a gente acha que não vai dar nada, né? Não vai dar nada isso aí por fora. Dá prejuízo, né, para o trabalhador e é uma fraude fiscal e previdenciária. Interessante, né? Uma fraude fiscal, veja só. Tem que cuidar aí. Como a gente fala, né? Não é só o trabalhador, a empresa também tem que tomar cuidado com essas coisas. Deixa eu ver, Solange Azevedo, de Erechim, ela foi contratada como empregada temporária por 6 meses e durante o contrato descobriu que estava grávida. Mesmo assim, a empresa a despediu e alegou que em contrato temporário não existe estabilidade para gestante. Isso é correto? Bom, se essa pergunta me fosse feita há 40 dias, eu dizia que a postura da empresa é correta. Por quê? Aí vou ter que fazer uma explicação aqui. Então, toda trabalhadora gestante ela tem estabilidade, da concepção até 5 meses após o parto. Ocorre que o Tribunal Superior do Trabalho tinha um entendimento que em contratos temporários, o que é o contrato temporário? Aquele quando os lojistas contratam para a época de Natal. Sim. São aqueles contratos de até 6 meses que podem ser renovados por mais 90 dias. Né? Ou seja, o trabalhador é contratado sabendo quando vai sair. Né? Então, o Tribunal Superior do Trabalho tinha um entendimento que, por esse motivo, não havia estabilidade da gestante. Ocorre que nós tivemos agora, em outubro, né, um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que a tese era sobre direito público, mas a tese ficou estabelecida é o seguinte: toda trabalhadora gestante tem estabilidade independente da natureza da relação jurídica. Independente de ser direito administrativo, independente de ser cargo em comissão, tem direito à estabilidade. O que acontece? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal com certeza vai impactar no entendimento superior do Tribunal do Trabalho. Então, hoje eu diria para essa trabalhadora que ela ingressasse na Justiça e buscasse o reconhecimento da estabilidade em contrato temporário, uma vez que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal vai impactar neste antigo ou atual entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, resumindo, hoje mesmo aquelas trabalhadoras com contrato temporário podem buscar a estabilidade gestante. Olha aí, então, atenção, gestantes, o doutor Crespo aqui trazendo essas notícias importantes. Bom, doutor Crespo, por enquanto era isso, né? Tá chegando mais perguntas, a gente vai guardando para a próxima semana aí, então. O pessoal tirou bastante dúvida. Roda a vinheta aí.
Tá aí então, doutor José Otávio Crespo, tirando as dúvidas todas as sextas-feiras, 4h30. Mande a sua pergunta para cá, você que tem dúvidas sobre essa questão trabalhista. Obrigado então, doutor Crespo. Grande abraço.